Agora sim, temos o prazer de receber aqui do nosso lado o doutor Regis Rocha. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem, Roberto? Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui participando do seu programa. Aliás, gostaria de parabenizá-lo, porque você sempre escolhe esses temas que são temas de extrema importância. E vamos aí, mais uma vez, trazer um pouco de esclarecimento, né? E nessa conversa sobre o tema sugerido aí para essa noite. Aliás, ele me trouxe uma revista, viu, Paloma? A revista do advogado, em que tem esse artigo aqui que eu achei extremamente interessante, que é o pensamento anticientífico. Nunca aconteceu no Brasil, né, um pensamento desse. O pensamento anticientífico e o regime de responsabilidade do agente público durante a pandemia. Eu gostei muito desse tema. Confesso que não li o artigo ainda, mas vou ler com uma grande atenção, já que nesse momento de extremo perigo que nós vivemos. Olha, eu estava fazendo uma pesquisa, doutor. Nós tivemos aí alguns desastres no Brasil nos últimos 100 anos. Nós tivemos, vamos falar um pouco mais um dia, as pessoas não só se você pesquisar você vai descobrir. Mas nos anos 60 houve um circo americano em que pegou fogo, 500 pessoas morreram. Nossa, foi um absurdo. Nós tivemos também, no final dos anos 60, na Baixada Santista, em Cubatão, um deslizamento e morreram 300 pessoas. Nós tivemos o Joelma, um grande incêndio. Nós tivemos o incêndio no Andraus. Nós tivemos Mariana, nós tivemos Brumadinho, tivemos aquelas 10 mortes, tivemos 1.900 e poucas pessoas em Petrópolis, quando houve aquele deslizamento. Doutor, o senhor sabia que eu juntei tudo isso daí, não deu uma semana, não deu 5.000 mortos. E ultimamente morrem 1.000 pessoas por dia. E nós já ultrapassamos 220.000 pessoas mortas no Brasil. Quer dizer, é maior, muito maior, do que juntando todas as pandemias. Inclusive, se a gente juntar a Guerra do Paraguai, onde morreram 50.000 pessoas, que foi um absurdo, não chega nem perto do que nós estamos passando aqui, doutor. Realmente, essas informações eu não conhecia. E é para você refletir, né? É para nós refletirmos sobre isso. Bom, na verdade o que acontece é o seguinte, antes da gente falar especificamente do tema, né, eu acho que nós precisamos fazer uma abordagem um pouco mais abrangente com relação de onde vem essa questão da responsabilidade do ente público, né? Então, o que acontece? Todos os temas, todos os assuntos, sejam jurídicos ou não, mas de preferência se emanam de uma ordem constitucional. Então, por exemplo, lá na Constituição de 88, a Constituição de 88 adotou a questão da responsabilidade objetiva, a responsabilidade objetiva do ente público. Então, independente da atribuição da culpa ou da verificação da culpa, essa responsabilidade ela é pertinente. Então, o que acontece? Independente do que o ato que tenha praticado, seja ele um ato de ação ou omissão, o ente público é responsável. Independente da esfera, se é a esfera estadual, esfera municipal ou União, não importa. Então, a Constituição é bem tranquila nisso. E quando você fala da responsabilidade objetiva, que independe da atribuição da culpa, no caso, aconteceu o fato, né, o ato ilícito, automaticamente o ente público é responsável. E dali para frente, e outra coisa importante, tem que haver um nexo de causalidade. Então, existiu o ato para o ocorrido, que seria o dano, né, em princípio, então já está caracterizada a responsabilidade objetiva. Quando você não fala se discute a culpa. O ente público, a gente só está vendo ali, por exemplo, a prefeitura, o governo estadual, o governo federal, ou então o presidente da república, o governador e o prefeito,
Ou também o funcionário público entra com essa questão da responsabilidade, ele tem que responder por isso? Então, você tem o ente público que é o responsável, né? Por causa da responsabilidade objetiva. Então, agora, o agente público que é o funcionário. Então, por exemplo, lá no artigo 37 e o parágrafo 6º da Constituição, ele fala dessa questão da responsabilidade objetiva e da responsabilização do ente público em razão do ato praticado pelo agente, que seria, em princípio, o funcionário. Mas, só a título de curiosidade, né? É assim, quando você fala em responsabilidade objetiva, quando você fala de responsabilidade do ente público, parece que é uma novidade, né? Parece que é uma novidade. E não é. Se você for verificar de uma forma histórica, as constituições de 1946, 1967 e 1969, elas já tinham essa previsão, já estava presente essa questão da responsabilidade objetiva nessas cartas desses anos que eu falei. Então, olha só que interessante, isso não é uma coisa nova. O que as pessoas hoje estão estranhando é quando você fala da responsabilidade, então, os operadores de direitos, eles conhecem, por uma questão até técnica, né? Por conta da profissão. Mas, às vezes, o leigo não tem essa visão. Então, quando você fala em ente público, é o Estado, é o município, é a União. Quando você fala em agente, é aquele que pratica o ato. Então, por exemplo, se você... Vamos falar a nível municipal para facilitar. Se você está caminhando pelas ruas de Guarulhos, de repente você cai numa boca de lobo, porque o agente público deixou de tampar aquele boca de lobo, aquele bueiro, por uma questão de negligência. Esqueceu. Você caiu. O que acontece? Independente do que ocorreu, se foi culpa ou não, se ele foi intencional ou não foi intencional, o município é responsável por aquele ato ilícito, entendeu? Então, na verdade, não se discute. Em nenhum momento, automaticamente é responsável. Aí, se vai gerar uma questão de dano físico ou dano patrimonial, é um outro departamento. Agora, lógico, admite-se o abrandamento dependendo da situação, né? Claro, não é assim também, mas de pronto a responsabilidade é nítida, né? É aparente. Agora, por exemplo, nós tivemos, já como entrando um pouco já no tema da pandemia, teve uma reportagem há tempos atrás, se não me engano na CNN, foram os motoristas que ficaram presos numa nevasca, numa estrada lá, né? Ficaram presos e não tinha como sair, né? E nesse congestionamento, nesse problema que aconteceu, nessa tempestade de neve lá, haviam agentes que estavam transportando as vacinas que haviam aplicado numa região X lá. E eles acabaram, por conta daquele momento ali, que não tinha como sair, não tinha nem previsão que quando eles poderiam prosseguir, eles acabaram aplicando a vacina naquelas pessoas que estavam na estrada ali, que eram as 6 doses, etc. Não sei se você ouviu. Aí você fala assim, houve um erro? Sim, eles poderiam ter aplicado aquela vacina naquelas pessoas? Em princípio não, porque quais são as prioridades? Os idosos, né? Os agentes de saúde, etc. Mas em razão daquele momento, gerado por caso fortuito e força maior, o que é esse caso fortuito ou força maior? É uma situação que foge da condição humana. Então, uma nevasca, não sabe se vai sair. E por que eles tomaram aquela decisão? Porque poderia se perder a validade da vacina. Então, eles não podem ser punidos. Então, há um abrandamento daquele ato. Porque você vai punir? E se eles tivessem deixado de fazer aquilo, poderia ser uma omissão. Porém, também não poderiam ser punidos. Porque eles não tinham alternativa. Eles estavam levando aquela vacina para o local, trazendo de volta, na verdade, né? Porém, não poderiam ficar impedidos. Então, eles não poderiam ser punidos em razão dessa condição. Punidos assim, não poderiam ser responsabilizados. Então, esses são só alguns exemplos que a gente pode considerar. Eu gostaria de dar 2 exemplos. Primeiro, uma enfermeira que ela fingiu que deu a vacina e não deu. Então, vamos lá. Primeiro esse caso. Vamos lá. Aí a coisa já se individualiza, né? Por quê? Olha só que interessante. É um profissional de saúde. Não pode alegar o desconhecimento. Se ela vai e aplica, e não, quer dizer, faz que aplica e não aplica, ela pode até responder criminalmente. E não pela questão de caráter do ente público, mas criminalmente, na pessoa dela, né? Por conta dela, o quê? Deixar de aplicar a medicação. E aí ela vai responder, não só criminalmente, como também até pela questão da responsabilidade profissional.
E a pessoa, me dá mais um exemplo que o pessoal deve estar curioso com relação a isso. E se a pessoa fura a fila, ela furou a fila, enganou o agente público. Pois bem, vamos lá. O que acontece? As vacinas que foram disponibilizadas, elas estão sob a tutela do Estado. Então, essa já começa por aí. Quem é o responsável? O Estado. Então, no caso, quando vem para o município, é o município, o Estado e a União. Então, por exemplo, se, por exemplo, uma pessoa toma vacina, mas autorizada por um ente público, quem é responsável? Praticamente o ente público. Porque aquele medicamento, aquela vacina está sob a sua tutela. Ele que tem a condição de organizar, de fiscalizar. Então, a palavra aí pertinente é a fiscalização. Ele deixou de fiscalizar. Então, aquela pessoa acabou transgredindo, furando a fila, não por conta que ela foi lá e pegou a vacina e aplicou, mas porque o ente público autorizou, de uma certa forma, a que ela passasse na frente. Eu, particularmente, entendo que quem tomou a vacina, em princípio, não teria como ser punido, né? Mas aquele que a vacina, a vacina que está sob os cuidados daquele ente público, sob a tutela daquele ente público, sim, porque ele deixou de organizar de uma forma como teria sido correta, ou aproveitou daquela situação para privilegiar determinada pessoa. Por exemplo, você tem vários tipos de responsabilidade, não é só uma questão criminal, existem outros tipos de responsabilidade. Por exemplo, você tem o de caráter patrimonial. Se o ente público causa o dano e ainda te causa um prejuízo patrimonial, ele também tem a obrigação de responder. E tem a responsabilidade penal. Então lá você entra lá nos crimes, né, que é o artigo 132, 267, 268 do Código Penal, que são crimes atribuídos à questão de saúde pública. E aí também tem até a questão lá do 315, 319, que fala da responsabilidade, aliás, o emprego irregular de verbas. E aí você ainda tem de quebra a questão da improbidade administrativa, né, que é uma lei específica, que é a Lei 8.429 de 92. Então, você tem vários instrumentos jurídicos, né, que autorizam você a atribuir eventual responsabilidade para o ente público. O ano passado, nós tivemos uma situação bastante interessante, que foi uma medida provisória. Essa medida provisória 966/20, ela veio justamente para delinear a questão da responsabilidade. Ela dizia o seguinte, que o agente só poderia incorrer na medida de responsabilidade se ele agisse com dolo e erro grosseiro, né? Tentando, de uma certa forma, abrandar a responsabilidade. Obviamente que essa medida acabou sofrendo muitas críticas, né? Essa medida provisória, e acabou levando uma discussão para o Supremo, e aí, no fim, num julgado, a Corte decidiu o seguinte, que a pessoa só poderia ser responsabilizada na questão do erro, né, o erro grosseiro ou dolo, né, dolo ou erro grosseiro, mas que se houvesse violação ao direito à vida ou ao meio ambiente, e inobservância a inobservância das normas científicas de prevenção. Então, a medida provisória ela veio numa questão de tentar fazer um abrandamento. Então, teria que ser um caso extremíssimo de responsabilidade para poder ser aplicado algum tipo de punição. E aí começou essa discussão, né? E aí foi para o Supremo Tribunal Federal, e onde o Supremo acabou remanejando esse entendimento e colocou que, além dessa questão do erro grave, tudo bem, vai ficar o erro grave? Beleza, só que tem que ter a observância às normas de prevenção, as normas científicas de prevenção. Só que aconteceu o seguinte, essa medida provisória acabou não vingando, entre aspas, né? E ela, em setembro, depois ela acabou sendo declarada sua vigência e acabou não ficando por aí mesmo. E o que vale, então, realmente é a questão lá do princípio constitucional da responsabilidade objetiva, né? Ponto. Então, existe um regramento farto, um regramento, você vê, por exemplo, a improbidade administrativa. Você pode ver que quantos casos nós estamos vendo aí de desvio de verba, né? Quantas coisas não foram apuradas, descobertas, etc. e tal, estão sendo responsabilizadas pela improbidade administrativa. Então, quer dizer,
Então, nós temos vários mecanismos inerentes à questão da responsabilidade do Estado. Bom, e com relação a Manaus, vamos deixar bem claro Manaus, que eu acho que tivemos a questão negacionista, né, anticientífica. Aliás, o presidente da República, ele pode ser imputado algum crime a ele, por ele estar, além de negar a existência, que ele... Vamos lá. Ele teve até sugerindo remédios que não são... tem base científica para curar ou tratar a doença. Então, o que acontece é o seguinte, quando iniciou-se essa questão da pandemia, né, foram criados pontos base para que você pudesse identificar um tipo de condição de irregularidade ou de responsabilidade. Então, um deles foi, quais seriam as obrigações do ente público? Mortes evitáveis, condutas omissivas, ausência de saneamento básico, porque influencia. Não adianta nada você colocar a população para fazer prevenção, etc. e tal, usar máscara, álcool em gel, isso aqui, só que não tem saneamento básico. Então, isso também foi uma questão pensada. Escassez nos leitos hospitalares. Então falta de oxigênio. Respiradores. E, por último, mais recente, foi a questão do oxigênio, que surgiu em razão do problema de Manaus. Não que já não existisse essa condição, né? E os IPIs de segurança para os profissionais de saúde, que são importantíssimos. Porque não adianta nada você colocar o hospital, equipamento, tudo, o profissional de saúde sem que ele esteja protegido, né? E assim mesmo, nós temos aí uma gama enorme de profissionais que contraíram a doença e outros morreram por conta disso. Então, e a compra emergencial de insumos, também criou-se isso, e medicamentos devidamente autorizados pela agência reguladora. Então, todos esses pontos básicos foram colocados para que o ente responsável na fiscalização pudesse verificar se essas situações estão sendo cumpridas. Até porque nós não sabemos, é uma coisa nova a questão da pandemia. Então, a norma existe, a norma né? Porém, nós precisamos ter essa noção, saber. Então, isso foi feito um mapeamento nesse sentido. Com relação à responsabilidade do executivo, do chefe do executivo, nós temos duas características. A questão de improbidade administrativa e temos a questão criminal também, né? Então, por exemplo, se você não toma atitudes, você não se omite, é responsabilidade criminal. Só que a responsabilidade criminal, já que você falou no caso de um presidente, ele não é julgado na justiça comum, né? Precisa primeiro ter uma autorização, não, mas uma denúncia, né, do procurador-geral. Aí vai pro Supremo e o Supremo pede instauração. Aí sim, aí ele vai responder na pessoa física, vamos dizer assim, não como ente público, mas na esfera criminal. Mas depois, né, se caso for condenado, etc e tal. Então, o que acontece? Existem dois tipos de parâmetros. Então, você vai falar assim, o presidente pode, então, o prefeito, o governador, o presidente pode ser responsabilizado criminalmente? Sim. Então, são duas situações diferenciadas. Uma é a questão da improbidade, por exemplo, né, do ato irregular, da desvio de verba, omissão, etc. E ali a responsabilidade criminal, que existe previsão legal. Por exemplo, nós falamos aqui dos crimes contra a saúde pública, está lá no 267 e no 268. 315, 319 fala lá do emprego irregular de verbas e rendas públicas. Então, isso aqui é uma imputação criminal, entendeu? Essa é a diferença. Muito bem. E um detalhe importantíssimo, que eu acho que é fundamental que a gente esclareça isso. Para a imputação do crime ao ente público, porque você sabe, o crime, ele tem as características, ele pode ser culposo, pode ser doloso, né? Então, o que é o culposo? O cara praticou o ato por negligência ou imperícia. Então, ele foi negligente. Então, ele pegou o carro deles, foi imprudência, por exemplo. Saiu correndo, atravessou o farol, não tomou cuidado, bateu, atropelou, matou. Imprudência, crime culposo por imprudência. No caso do dolo, o cara quis matar, matou. Quis roubar, roubou. A intenção dele era aquela, ponto. Só que no caso dos crimes envolvendo a questão da pandemia, os crimes têm a característica do dolo eventual. O que é o dolo eventual? O dolo eventual
é o tipo do ato da omissão onde o agente assume o risco. Ele sabe do resultado. Então, se eu não fizer isso, muitas pessoas vão morrer. Ah, mas tudo bem, vamos ver o que dá. Aconteceu, morreu, ele é responsabilidade pelo dolo eventual, pelo crime, mediante a característica do dolo eventual. Deu para perceber? Então, olha só, porque o resultado era previsível. Entendeu? Então, é diferente. Então, ele assumiu o risco daquela. Então, se você pegar qualquer tipo de crime que venha a ser caracterizado em relação à pandemia, ele vai sempre perseguir a questão da evidência do dolo eventual. Acredita, 5 minutos finais para acabar nosso programa? Foi muito rápido, muito Obrigado. interessante, hein? Mas vamos deixar esses 5 minutos para ele arrematar o assunto. Doutor, nós falamos muito, mas não falamos sobre o negacionismo ou anticientificismo. É isso? Falei certa palavra, não? Sim, na verdade, se você... Só para a gente... Você falou a questão do negacionismo. Se você pegar, por exemplo, o artigo 319 do Código Penal, peço licença aqui para até... Claro, claro. Ele diz o seguinte, olha... Retardar ou deixar de praticar indevidamente o ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, eu entendo que não... Entendeu? Se acontecer o fato, aí tem a pena, tal. E, que é o 267 e 268, que são os mais, assim, contundentes. Por exemplo, artigo 267 dos crimes contra a saúde pública. Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Pena, reclusão de 5 a 15 anos. Então, é uma pena pesada, né? Uma pena pesada. E se o fato resulta a morte, a pena é aplicada em dobro, né? Por exemplo, artigo 268, infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou a propagação de doença contagiosa. Então, o que acontece? Olha só que interessante, nos crimes contra a saúde pública, existem vários mecanismos que se encaixam. Então, justamente, não sei se eu fui claro respondendo, mas existe a possibilidade, sim, de uma responsabilização por conta desse dispositivo que eu acabei de falar. Pessoal, nosso tempo é curtinho, mas vamos tentar trazer o Dr. Regis Rocha outras vezes aqui, que é sempre interessante. Nós vamos nos aprofundar ainda, porque teve alguns casos por aí, e eu quero falar muito sobre essa questão de responsabilidade do agente, o funcionário público, o prefeito, o governador, secretários, como aquele secretário que acabou dando a vacina para a esposa e ela não era da linha de combate ao Covid, né? Ele acabou pedindo as contas, né? Doutor, obrigado. Olha, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Quem quiser falar com o Dr. Regis, como é que acha? Então, vamos lá, no Facebook, Regis Rocha, ou no Instagram, Dr. Regis. Fala devagar aí. No Facebook, Regis Rocha, e no Instagram, Dr. Regis. @Dr. Regis. Isso, @Dr. Regis. Como é que você está? Você está de paletó e gravata, paletó preto? Estou de paletó e gravata. Estou de paletó e gravata. Porque às vezes vai procurar teu por força da profissão, né? Se bem que nos últimos tempos aqui, esse terno aqui, eu acho que eu usei, agora é a segunda vez que eu estou usando, ano passado, por conta que o fórum, não, né, a gente nem vai mais ao fórum, né? Então é muito difícil, vamos conversar um pouquinho também da próxima vez sobre essa questão do home office para o direito, né? Doutor, obrigado. Aliás, essa revista que eu trouxe para vocês, existe um assunto justamente sobre isso. Vou ler com sobre a questão do trabalho remoto. Tá certo.